10h04, sejam todos bem-vindos, vocês já estão aqui. Meu nome é Anderson Fonseca, Mr. Anderson lá do Pod Café da TI, Anderson aqui na Figo Inc. E conosco está aqui a Ju. Ju, se apresenta, Ju, deixa você mesmo se apresentar. Oi, gente, muito obrigada, muitíssimo obrigada, Anderson e time Figo, por estar me recebendo aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o Dropbox. Meu nome é Juliana Bruzi, eu sou gestora de canais, trabalho com a especialização de expansão de marcas, né, no Brasil. A gente trabalha fortemente com parceiros. E de verdade, eu queria fazer uma pontuação para essa parceria que a gente tem hoje com a Figo. É uma parceria que a gente tem, pessoal, de longa data. Eu creio que deve ter aí seus quase 3 anos de parceria, no qual a gente tem a Figo como um dos nossos parceiros, assim, excepcionais. Eles atingiram o nível máximo dentro do nosso Partner Program e eles têm a possibilidade aqui de ganhar todos os nossos rebates em nível máximo, né? Ou então trabalhar com a MDF com a gente em nível máximo. Então, assim, eu fico muito feliz e honrada de estar aqui conversando com vocês sobre Dropbox, com vocês que já têm uma maturidade assim excepcional no Brasil para falar sobre Dropbox. É Bom, assim, uma honra para mim. Muitíssimo obrigada. obrigado, é um prazer estar contigo. E vamos além. Primeiro eu quero quebrar aqui já o protocolo e falar assim, gente, esqueçam o que vocês sabem sobre Dropbox. Eu acredito Exato. que a maioria das pessoas tem aquele conceito ainda de Dropbox como um armazenamento de arquivos, né? E especialmente nesse momento da história da humanidade, em que nós estamos todos trabalhando juntos, à distância, né? O conceito de colaboração é uma coisa muito poderosa e interessante, porque assim, colaboração na nossa mente primitiva e natural ali era, pô, a pessoa senta de frente para mim, a pessoa senta aqui do meu lado, eu vou lá, estico a mão e pego ali, ou enfim, passo a caneta, pego o documento, ou vou levar lá na sala do chefe para assinar um documento. Toda essa realidade de colaboração que a gente vê ao vivo, a Dropbox reinventou de uma forma muito interessante, muito inteligente, muito engenhosa e produtiva. Então, Ju, como é que a Dropbox impacta positivamente a colaboração, o gerenciamento de arquivos, todas essas coisas na empresa? Como é que é isso? Ótimo, ótima pergunta para a gente começar. Você sabe por quê? Hoje em dia, igual você falou aí no início, e foi muito importante você falar isso, o que que acontece? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente entende a Dropbox ainda como uma empresa de armazenamento, pura e tão somente, nos colocando aí, às vezes, em patamares de igualdade com softwares que fazem essa gestão de dados, tão somente como armazenamento. O Dropbox é totalmente diferente. E o armazenamento, ele é a consequência de tudo que a gente oferece. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do Dropbox, e por favor, Anderson, vocês como parceiro aí podem me ajudar a colaborar com esse conceito. Mas assim, a Dropbox, ela é uma plataforma ou uma console no qual você, empresa, vai centralizar a gestão dos seus dados, a gestão das suas informações que são produzidas internamente, para que vocês tenham uma otimização na forma de colaborar internamente entre equipes, utilizando pastas, utilizando sincronizações, recursos de sincronizações, utilizando dispositivos no qual você, em tempo real, às vezes está acessando pelo seu celular, acessando pelo seu desktop, ou acessando por um laptop no qual você está longe da empresa, né? Para fazer exatamente com que a sua produtividade seja dinâmica.
E a gente faz com que vocês ainda tenham essa gestão em tempo real, por meio de eu posso ter o Dropbox na minha pasta, eu posso trabalhar nos meus documentos offline e, ao mesmo tempo, eu posso fazer com que a sincronização que o Dropbox possui faça com que esse trabalho seja dinâmico de modo online, ele seja sincronizado com o time. Então, a gente pode ter vários tipos de sincronizações aqui. Além disso, imagina a Dropbox, eu gosto de falar isso, eu sei que é um conceito um pouco diferente, mas imagina a Dropbox como a sua console de gestão de dados agnóstica, no qual você vai trabalhar como se fosse uma intranet. Todos os seus dados vão ser, todas a sua produção vai ser feita dentro da Dropbox, no qual vai oferecer para você sólidos recursos de segurança e análise em tempo real de dados que você está exportando para fora da empresa ou de como os próprios dados da empresa se comportam perante o dia a dia dos usuários. Então, assim, a Dropbox hoje, literalmente, ela está aqui para fazer com que vocês tenham maior produtividade dentro do dia a dia da empresa. Bom, eu quero quebrar mais uma coisa aqui, né? Quebrando os conceitos, né? Que nós somos Dropbox. Dropbox é óbvio, é o nome da empresa, mas hoje aqui o nosso papo é sobre Dropbox Business, o que é diferente, né? E é legal as pessoas conceituarem isso, que a pessoa pensa assim, ah, eu tenho Dropbox. Não tem, não. Não tem, não. É diferente uma coisa da outra. Então, como é que é isso, Ju? Bom, todo esse conceito que eu trouxe para vocês, pessoal, é do business, é do empresarial, tá? A gente está aqui hoje com a Figo falando sobre o Dropbox empresarial, no qual a gente tem dois planos básicos disponíveis para que vocês possam fazer aquisição, e temos também outros planos que são parecidos com esses planos que nós temos disponíveis, mas que somente o time da Figo aqui como parceiro tem acesso, que seria o Standard e o nosso Advanced, né? Mas hoje a gente está falando sobre duas versões aqui, que são as nossas versões mais avançadas, que são o Business e o Business Plus. Então, assim, o que a gente está falando hoje, pessoal, é bastante diferente, como o Anderson falou, do que vocês conhecem da versão free. Por quê? A versão free é na qual vocês vão colocar os seus arquivos pessoais, as suas fotos, vocês vão colocar todos os seus documentos pessoais dentro desse ambiente que te dá de início 2 gigas, 2 gigas de espaço. Contudo, o que que acontece? Se você já adquiriu o Dropbox há um tempo atrás, você indicou amigos e tal, a Dropbox concedeu para algumas pessoas mais espaço. Todavia, o básico mesmo, aquele planinho básico que a gente tem que é grátis, para o CPF, ele é 2 gigas. E agora a gente está falando do Dropbox para CNPJ. E O aí Dropbox. já tem. Legal, deixa eu pegar o gancho disso, porque assim. É, a gente vê muitas empresas que acabam surpreendidas com a quantidade de funcionários que já usam Dropbox. Você Ah, tem um monte de funcionário que já está usando Dropbox. Eles usam o Dropbox, inclusive pessoal, para trocar arquivos da empresa e você não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, né? Então, assim, existe essa diferença. Tem o Dropbox Business, que é da empresa, onde você tem uhum. controle sobre os seus dados, né? Bate aqui aí. E tem o Dropbox pessoal, que as pessoas saem utilizando do jeito que elas quiserem, né? Isso acontece, pessoal que precisa transportar arquivos para lá e para cá, principalmente, ama o Dropbox, né? Sim. E o que que acontece? É exatamente isso que você falou. Imagina que hoje, pessoal, a gente está trabalhando dentro da nossa empresa e a gente fala, não, pessoal, a gente tem o software free da Dropbox para trabalhar, para fazer a nossa gestão de dados e tá tudo bem, vamos todo mundo trabalhar com Dropbox versão free. Como o Anderson falou, é muito diferente, não só no lado das funcionalidades, mas no lado da segurança. Quando você tem o Dropbox Free,
você vai ter o software no qual a titularidade é do usuário. Então, todos os dados gerenciados e produzidos por esses usuários são de propriedade do usuário, por mais que ele esteja utilizando o domínio @fingoinc.com.br. Ele é do usuário. A partir do momento que você tem uma console business, vocês têm a possibilidade de fazer a gestão de todos esses dados por vocês, como empresa. Vocês são donos do ativo mais importante de vocês. E qual que é o ativo mais importante das empresas hoje em dia? É a propriedade intelectual. Então, imagina que com a Dropbox você tem a possibilidade de entender o comportamento dos dados pelos próprios funcionários, utilizados pelos próprios funcionários. Então, imagina vocês terem a possibilidade de fazer com que vocês entendam se o seu funcionário está mandando documentos da empresa dele, vamos supor, do @figoinc, para o Gmail dele. Você consegue ver qual é o documento que ele mandou e se ele mandou link, você consegue expirar esse link. Então, imagine você hoje tendo toda essa possibilidade de gestão dentro da sua empresa. Por isso que a gente fala que hoje a gente está falando do Dropbox CNPJ. A gente não está trabalhando com o Dropbox CPF, que é diferente e que não deveria estar sendo trabalhado dentro das empresas. Basicamente, é a oportunidade que você tem de acabar com a bagunça de arquivos e tal. Todos os arquivos, eles são gerenciados dentro do Dropbox. Você sabe quem mexeu, quando mexeu, para onde foi enviado, o que que foi feito, se foi aberto, se foi fechado, se foi alterado, se foi apagado. E, peraí, Exato. eu gosto muito do se foi apagado, porque isso para Dropbox empresa é um negócio fantástico, né? Porque assim, eu apaguei, mas isso é um momento do arquivo, né? Um momento da história do arquivo, né? Sim, e é aí que mora a beleza do Dropbox. Então, você quer ver na console como isso funciona? Vamos para console, porque assim, o que acontece? Estamos falando de colaboração, né? Aham. E se o papo é colaboração, é legal mostrar as pastas e começar a mostrar como que o jogo funciona. Vamos para um negócio prático aqui, abrindo a tela e Perfeito. mostrando essas interações que são possíveis. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Opa, chegou aqui. Pessoal, olha só, o bate-papo está aberto para vocês aí. Quem quiser mandar alguma mensagem também, fica à vontade, tá? Opa, eu que não estou vendo, tem um monte de coisa aqui rolando no bate-papo. Então fiquem à vontade. A partir de agora eu estou acompanhando de verdade. Estamos vendo essa tela, E pode seguir. eu vi um comentário, é porque agora sumiu da minha tela, né? Mas eu vi um comentário lá do Samuel falando que realmente tá mais seguro, uma outra pessoa falando que tomou um susto. E sim, pessoal, todo mundo se surpreende, é exatamente essa palavra, é quebra de paradigma que a gente está fazendo aqui hoje. Porque a gente veio aqui para surpreender vocês como o que é o Dropbox no dia de hoje, tá? E é literalmente, pessoal, totalmente diferente. Então, vamos lá. Porque não adianta eu só deixar aqui na teoria, né, Anderson? Eu e você aqui na teoria e a gente não mostrar essas informações que a gente tem tão preciosas assim no prático ali com a nossa console. O que que acontece? Hoje, essa seria a visão de usuário da Dropbox, tá? No qual a gente tem aqui as pastas né, que eu posso fazer uma pré-visualização ou eu posso ocultar, mas eu também tenho como fazer essa visualização inteira aqui. Eu posso deixá-la pré-selecionada, ele me mostra o que está aparecendo e, inclusive, me mostra se essa pasta é uma pasta minha ou se é uma pasta da empresa ou se é uma pasta no qual tem duas pessoazinhas aqui, que é uma pasta em colaboração com outras pessoas. Então, o que que acontece? Quando você clica aqui, isso aqui é a identidade visual de um usuário, tá, pessoal? É de uma pessoa que tem a licença de visualização. De visualização não, de trabalho dentro do nosso ambiente do business, tá? Então, imagina você aqui, vendo as suas pastas. Eu tô aqui numa console online, tá? Quando você tá na sua console
do Dropbox feito o download, você tem a possibilidade de ver dessa forma, e aí você vê se ela está sincronizada ou não. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Isso é uma das minhas coisas favoritas, eu acho muito É, legal isso. eu também adoro essa parte da Bom sincronização, demais. porque ela é diferente, né? Ela é diferente das outras equipes, de outras empresas que a gente pode trabalhar, a parte da colaboração, ela é um pouco mais dinâmica, né? Até porque o Dropbox ele atualiza muito mais rápido, né? Eu não sei o quanto de percepção as pessoas têm disso, mas a tecnologia é diferente, atualiza mais rápido. Eu gosto muito. Hoje em dia, tem um mito que a Google lidera em relação à sincronização, mas não é, né? É o Dropbox que lidera em relação à sincronização. Eles podem carregar com força. A Google é um gigante, não tem nenhuma dúvida, mas a tecnologia do Dropbox é muito diferente, porque não atualiza os blocos, né? É bem mais rápido. Então, o Dropbox Exatamente. continua e vai continuar na frente nesse quesito, não tem como. Então, aqui, pessoal, só para que vocês possam ver, vocês conseguem ver quantas pessoas podem acessar as pastas, né? Ou se é só você, então você consegue ver aqui, ó, se é uma pasta de colaboração, minha com alguém, ou de alguém comigo, ou se é uma pasta da minha empresa, tá? Então, nessa questão, quando a gente está falando aqui dessas pastas, e você quer ver, isso aqui é porque o meu é um Mac, tá, pessoal? Então, às vezes, a visão que vocês têm aí dentro da empresa, de vocês utilizando o Windows, é um pouquinho diferente, mas é parecido. Então, o que que acontece? Aqui dentro você consegue ver se ela está online, né? Se ela está disponível online, os documentos. Se eu posso fazer ela aqui offline, ou se ela está no modo híbrido. Aqui nenhum dele está no modo híbrido, mas vamos trocar aqui. Você pode vir aqui e fazer o gerenciamento dela. Eu quero que todo mundo, toda a minha pasta faça a gestão online. Ela vai ficar com como é que fala? Nuvenzinha aqui. Você vai ver que eu posso vir aqui e mudar as pastas para sincronizar com o Dropbox automaticamente. Então, todas essas pastas aqui que eu tinha deixado offline, ela vai sincronizar com o Dropbox Online e tudo que eu fizer de modificação, ela vai fazer a modificação automática junto com o Dropbox. Ou então eu posso deixar toda a minha pasta disponível offline. Então, lembre-se, a Dropbox tem três tipos de sincronização: a híbrida, que é a que está aqui hoje dentro da minha pasta, a online e a offline. A offline eu posso vir aqui fazer requisição, fazer tudo disponível offline, todas as minhas pastas, elas vão ficar disponível offline ou elas vão ficar disponível online. E aqui você consegue ver direitinho se está sincronizando ou não as pastas, tá bom? Então, assim, você vê que não quer dizer que a pasta mãe está sincronizada, que as outras pastas não vão estar. Você A pode velocidade, a gente está vendo ao vivo aí a tua sincronização e está mandando ver. Você pode ver que, assim, as pastas podem estar aqui online ou offline. Aqui, ó, essas daqui que estão com verdinho, elas estão available offline para mim. Uhum. E as que estão com o azulzinho, elas estão sincronizadas com o Dropbox e automaticamente tudo que eu colocar dela dentro do meu ambiente, né, do meu computador, sincroniza com a pasta automaticamente. E isso é Então, bom assim, para você empresas. não tem dificuldade, você arrasta, joga para dentro daquela pasta ela já é um gateway Sim, com Dropbox, né? Já cai direto lá dentro, né? exato. E é um drag and drop. E outra coisa, você também tem como verificar como essa sua pasta está utilizando o seu hard drive do computador ou do Dropbox. Você consegue ver quanto que tem de Dropbox no seu hard drive, quanto que tem de, né, outros espaços sendo avaliados e quantos espaços você tem aqui disponível no seu próprio computador. Isso faz com que empresas que têm máquinas, né, que não tenham tanta capacidade, economizem esse espaço e deixem o computador mais leve para o usuário poder utilizar, porque ele vai estar utilizando tudo em nuvem,
ou ele vai estar utilizando isso de forma sincronizada, a depender da pasta que ele precisa. Um exemplo de quem precisa muito desse tipo de sincronização são empresas de engenharia, no qual a gente tem pessoas que estão dentro do escritório trabalhando e gerando os documentos, e empresas e pessoas, colaboradores que estão em campo, né, trabalhando, acessando aquele documento. E aquele documento, por mais que esteja na minha pasta, ele pode ser editável por mim, ou ele só pode ser visualizado por mim. Então a empresa tem total controle do conteúdo. Agora, se você der essa pasta para uma pessoa que está com o Dropbox Business, ó, não Business, mas o Free, você não vai ter o controle se você, né, deixar ela Ah, fazer o download do conteúdo, tá? tem uma outra vantagem que eu estou vendo aí, que é a questão de espaço em disco mesmo, né? Porque você consegue trabalhar sem ocupar o disco do teu funcionário, né? Exatamente. E isso deixa a máquina mais eficiente, né? Então, assim, um outro aspecto é que você pode montar todo um parque de trabalho completamente funcional sem ter que investir em espaço local para ninguém, né? Você consegue desenvolver tudo remotamente, e o cara que estiver usando também equipamento notebook ou o que for, estiver acessando o equipamento dele em casa também, você pode trabalhar sem colocar nenhum arquivo seu dentro do ambiente dele, né? Fica tudo, você consegue sincronizar tudo automaticamente, né? Exato, e você tem todo o controle. E falando em controle, você tem a possibilidade de fazer a verificação, conforme você falou, de tudo que está acontecendo no seu ambiente. Então, imagina o Dropbox como seu servidor, né? Como literalmente a sua intranet ali de trabalho. E ali tudo que for feito, um login, um arquivo que for baixado, onde que ela baixou, quem foi que fez quem foi que fez o download. Aqui a localização está desconhecida porque a pessoa entrou incognito, né? Igual eu estou aqui. Para a gente poder ter acesso à console de administração, aqui no meu caso, eu entro incognito. Agora, tem pessoas que entram e conseguem fazer e no software normal aqui, Normalmente vai aparecer aí e a vai aparecer localização. a localização. Então, você imagina, você tá com um funcionário que ele é móvel e você sabe de onde ele está acessando o Dropbox o tempo inteiro, tá? E você consegue filtrar tudo isso que você tem, né, pela Dropbox, por logs de auditoria. E você consegue também fazer todo esse trabalho de fazer verificações de o que está acontecendo na sua conta ou por um funcionário, se alguém excluiu, se alguém removeu, Olha qualquer só, documento de dentro do seu ambiente por meio do Dropbox. Mais uma vez, o Dropbox funcionando como se fosse o seu servidor, o seu AD, para que você tenha, né, a possibilidade de ter uma gestão completa. uma gestão muito mais fácil, né? Porque você, assim, um administrador comum consegue gerir Dropbox, né? Consegue entrar e tirar relatórios. Não tem que pedir para o pessoal da TI tirar um relatório para ver quem é que fez isso, quem é que... Não, você consegue fazer tudo por aí de forma muito visual, muito simples, né? Exatamente. E por falar em administração, vale lembrar que a Dropbox tem 7 tipos de administradores. Então, você tem a possibilidade de ter o seu administrador de TI, mas você tem o seu CFO administrando, você pode ter o seu CTO fazendo administração também, ou então alguém do jurídico, né, do compliance fazendo essa administração e fazendo a visualização de tudo que está acontecendo. Então você consegue ver que literalmente tudo que foi feito pelos seus funcionários e faz com que a empresa esteja mais segura do ponto de vista da LGPD ou até mesmo de outras legislações como RIPA, vamos supor um hospital. Hum. Um hospital precisa atender alguns requerimentos da RIPA. No Brasil ainda não é tão assim requerido, mas muitas das vezes quando o hospital é um hospital grande, né, ele precisa de trabalhar com essas leis de segurança
E aí você tem a Dropbox para poder auxiliar vocês dentro desse trabalho. E toda vez que você vai trabalhar uma situação, você tem como ver aqui o que está acontecendo, como nós falamos, a diferença do Dropbox, do business, né, e do CPF. Olha aqui, pessoal. Imagina vocês tendo a possibilidade de fazer a visualização de tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses. E você tem a possibilidade de fazer essa visualização por meio de um documento específico que você quer buscar, uma pasta específica, ou um método específico de colaboração, que seria, no caso, o envio direto desses documentos, ou por link. E isso faz com que vocês tenham a possibilidade de ver para quem está indo, o que a gente conversou, e para onde foi. Olha só, essa pessoa aqui encaminhou uma pasta inteira de modo direto, ou seja, como o Dropbox está conectado ao Exchange dela, né? A gente consegue ver se foi feito por meio direto. E aí você consegue verificar que ele encaminhou de um domínio para um outro domínio. E que engraçado, né? Por que que ele está fazendo isso? Sendo que é dele para ele mesmo. Olha, o Jay Grandis, e aqui o nome dele, que é exatamente a mesma coisa. Então, assim, ele colocou sem prazo de validade. E como que você faz essa gestão? Você vai verificar o que é que está acontecendo naquela pasta. Você tem a possibilidade, com o Dropbox, de acessar como membro. E aí, ao acessar como membro, você tem a possibilidade de enviar uma notificação para ele, informando que você vai verificar o que está acontecendo, ou você encaminha para todos os administradores a informação que você está entrando naquele conteúdo, daquele funcionário e fazendo aquela visualização. Você, como administrador, você vai ter todos os seus logs aqui de monitoramento também sendo gerenciados. Caso a empresa queira o administrador geral, ou seja, aquele administrador de TI que vai fazer essa análise, ou administrador de compliance, pode ter o log dele de auditoria eliminado. O que eu acho que não deveria, porque todo mundo tem que ser analisado igualmente, né? Mas se precisar, ele tem essa possibilidade de apagar. E ao gerenciar esse acesso, você vê o que está dentro da pasta, você vê o conteúdo, todos os documentos, e isso é muito importante hoje em dia para que a gente atinja um nível de segurança totalmente diferente. Um exemplo disso imagina você com aquele probleminha que a gente teve com uma empresa de segurança aí, né, esses dias para trás, no qual ele teve um bug, né? E esse bug aí de atualização atingiu todo mundo, mas quem tinha o Dropbox e trabalhava com a Dropbox dentro dos seus arquivos, da sua forma de fazer a gestão, não foi afetado. Ninguém passou, nenhum cliente da Box passou raiva, né? Ela só Não. pega o dispositivo, abre e tá tudo rodando normal. Uhum, sim. É até legal falar sobre isso, já que estamos falando sobre segurança, até em cima dessa tela aí, olha só que coisa linda. Eu fico imaginando o quanto que se economiza numa empresa usando o Dropbox. Sim. Você deixa de usar um monte de outras ferramentas para gerenciar questões básicas de segurança que o Dropbox atende a todas, né? Estou vendo ali, ó, força de senha, verificação de dois passos. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Ju. Perfeito. Então, a Dropbox é uma console que você vai fazer gerenciamento de seus dados, da propriedade intelectual da empresa. Se eu fizesse uma console no qual você só vai colocar os seus dados lá dentro e não tiver nenhuma rastreabilidade ou não tiver nenhuma configuração de segurança inserida lá dentro, eu estaria fazendo um software no qual eu estaria fazendo um hardware online, né? Que é o que é História de virtualizar as coisas que já estão dando errado offline, né? exatamente. E o que o nosso Dropbox Free seria? Ele seria uma nuvem para armazenamento.
O Dropbox para segurança, o Dropbox para CNPJ, ele traz uma camada de segurança que você não vai encontrar hoje em dia em diversos consoles. Então, imagina você ter um ambiente de gerenciamento, o seu servidor sendo trabalhado ali dentro com todas as informações de rastreabilidade, de logs de auditoria, que eu acho que a gente tem hoje mais de 300 logs de auditoria. E aí você ainda tem a possibilidade de ter um cofre de senha. Imagina você não precisar fazer aquisição de um software de terceiro para poder fazer o gerenciamento do cofre de senha ou deixar que o Google seja o seu gerenciamento de senha. A Uhum. Dropbox tem isso. E aí você pode solicitar para que todo mundo do seu ambiente tenha esse controle de senha ativado. Você requeira que todo mundo tenha uma senha muito forte ou forte para que possa fazer com que vocês tenham segurança. E Nada de você pode. post-it com senha, né? Você consegue resolver tudo aí dentro, né? Exatamente. Você evita, porque aqui, hoje em dia, em auditoria de empresas, quando você está passando, se tiver o papelzinho com as senhas, meu Deus, é triste, né? Claro, né? Não, não pode. Então, você tem a possibilidade de redefinir as senhas que você acha que estão fracas. E você pode pedir isso de modo para todo mundo, para que todo mundo possa fazer esse controle, de senhas e fazer com que a empresa esteja mais segura. Aqui nesse caso de hoje, a minha console é uma console de demo, então no qual eu não tenho a verificação em dois passos ativado. Mas na minha console normal de utilização, eu tenho os meus dois passos ativados e eu faço a verificação por meio da minha digital, da minha biometria, para acessar o Dropbox. Ou então, eu tenho a possibilidade de fazer pelo celular ou outro tipo. Mas quando você tem o Dropbox no seu computador instalado aqui, você tem esse acesso sem precisar ter a necessidade de fazer com que você fique fazendo login e senha toda hora. Você tem a possibilidade de utilizar ele no seu computador como seu gerenciador de arquivos, tá? Então, não ache que o Dropbox, só porque ele tem essa carinha de gerenciador de arquivo, que ele é um gerenciador de arquivo. Ele é muito mais que Isso isso. é mais uma coisa, né? É a base das coisas, né? Sim. Isso é bem importante. Eu estou vendo o Santiago falando aqui que adora os alertas de segurança, né? Que você também recebe alertas, né? Ah, sim. Eu vou mostrar para vocês. Aí, olha só para a gente terminar aqui, eu vou mostrar para Você- vocês umas coisinhas desse alerta de segurança que é muito importante exatamente para LGPD e que a gente ainda tem até alguns extras caso a empresa queira, tá? A gente conecta com o Single Sign-On, a gente conecta, espelha o seu AD, isso com o nosso plano de Business Plus. A gente tem criptografias avançadas. Qual é o nosso três tipos de criptografia que a gente tem? A gente tem a criptografia também estacionária, a criptografia de envio, no qual a Dropbox dá para você um portal para que você encaminhe com o seu white label todos os seus documentos por meio de um link, que você tem a possibilidade de mandar até 250 gigas de documento criptografado, no qual você pode dar acesso à visualização ou download desse documento. E você também tem criptografia de ponta a ponta. O que seria isso? A Dropbox te deixa fazer uma pasta e você criptografar essa pasta. Criptografando essa pasta, você e as pessoas que você deu acesso, por meio do computador sendo autenticado, vocês terão acesso àqueles documentos que estão criptografados. Ela pode estar dentro de uma pasta de time, que se eu não tiver o acesso, ou melhor, a chave instalada no meu computador, eu não acesso. Entendeu? Então, assim, e se precisar, a Dropbox passa para você a chave de recuperação. Igual tá aqui, ó. E só você terá essa chave de recuperação, só você instalada ali no seu computador. Caso você perca, não tem, a Dropbox não tem como recuperar, porque infelizmente é uma pasta sua, de criptografia sua. Então imagina pessoas que trabalham com informações financeiras, o seu CEO ou qualquer outra pessoa que queira de compliance, né, que queira colocar uma criptografia no seu ambiente, você tem a possibilidade de fazer esse trabalho aqui
sendo gerenciado por meio da Dropbox, aumentando seu nível de segurança. Além disso, nós temos os alertas, né? Que é exatamente isso que a Santiago falou, né? Então, aqui, no meu aqui, eu deixei de propósito para que vocês possam ver que nos últimos 7 dias não teve nenhum aviso, nada. Mas, se eu colocar aqui nos últimos 12 meses, você pode ver que existe uma movimentação. Então, nos últimos 7 dias, eu não tive problema. Mas nos últimos 12 meses, né, que by default pela plataforma você tem a possibilidade de ver tudo isso por 12 meses, você tem a possibilidade de verificar o que foi que aconteceu. Se aconteceu uma movimentação em massa, se aconteceu se apagaram em massa e quem foi que fez. E você pode tomar ações dentro da própria Dropbox para fazer com que isso se torne algo realmente de atenção da empresa. Então, você pode verificar aqui o que aconteceu com essa movimentação em massa, porque ele moveu 59 arquivos. Qual é a página, qual é quais são os arquivos que ele moveu? Eu tenho a possibilidade de entrar e verificar quais são esses arquivos. Aqui tá falando que não tem nada, mas chama Broken Group. É só para falar que tem alguma coisa, mas assim, não tem documentação. Então, aqui eu posso colocar que a minha análise, vamos supor, eu conversei com um funcionário, verifiquei o que está acontecendo, eu coloquei aqui como ignorado, ou solucionado, ou em andamento. Eu posso enviar um e-mail daqui da própria plataforma para a pessoa, questionando o que é que está acontecendo. E eu posso ir para os registros da atividade para poder verificar o que mais está acontecendo dentro do meu ambiente. Então, imagina, o Dropbox ele te abre a possibilidade de ter esse alerta, né? Aqui para gerenciar as políticas de privacidade e você ainda tem uma outra página dentro do Dropbox para gerenciar esses problemas de alertas de segurança que você pode ter. Então, você tem a possibilidade de verificar e alterar um pouquinho a sensibilidade, porque às vezes, para a gente, para uma determinada empresa, acessar conteúdo confidencial de pastas não é tão importante. Pastas que eu classifiquei como sensíveis, né? Cada caso é um Mas caso, né? Vai depender da política da empresa, da cultura da empresa, né? exatamente. E aí tem como avisar todos os administradores, né, o de segurança, o de grupos, ou os administradores de equipe, daquela pasta que foi trabalhada ali por um indivíduo que não deveria. Você também tem a possibilidade de fazer uma verificação de ransomware. E qual é a beleza dessa verificação de ransomware ou de malware que acontece dentro do Dropbox? Imagina você ter um funcionário que chegou com um pendrive e colocou esse pendrive aqui para poder inserir um documento que ele buscou de algum lugar. E na hora que ele insere, o Dropbox faz a leitura. E ao fazer a leitura, ele verifica que dentro desse pendrive tem um ransomware ou tem um malware. E aí faz com que você tenha o alerta vindo para os administradores. E você tem a possibilidade de fazer algo bem legal. Você tem a possibilidade de fazer um rollback, ou seja, voltar no tempo daquele usuário, daquele documento, daquela pasta que ele estava tentando inserir, que foi detectado do malware, que pode ser uma pasta de equipe. Então, pode ser detectado por você, vamos supor assim, você inserindo o documento, inserindo a ameaça, ou a ameaça vindo por e-mail, de alguma forma, ou vindo online, porque você acessou um link. E aí, o Dropbox te avisa e você tem, como administrador, a possibilidade de voltar 15 minutos antes, um mini DLP, né? 15 minutos antes, para o usuário, para a pasta de equipe ou para toda a empresa. Então, imagina a beleza da segurança que é ter o Dropbox, A né? chance de dar aquele Ctrl Z, né? Daquela voltada nos arquivos e salvar o ambiente da tua empresa. Muito bom isso. Exato.
E por falar em salvar o ambiente da sua empresa, eu tenho algo aqui, viu? Você já ouviu falar de versionamento de histórico? Exatamente, eu já ouvi falar, gosto muito disso, dei até um spoiler disso no início aqui, falei assim, que é apagar um momento da história do arquivo, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto do Dropbox, estou empolgado para ouvir mais sobre isso, Ju. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, seguindo nessa toada aí de segurança, de criptografia, de voltar, né, no DLP, das alertas de segurança e tudo mais, a gente tem aqui a possibilidade também de analisar e voltar no tempo quando a gente está falando de versionamento. A Dropbox tem alguns elementos adicionais, softwares adicionais, que faz com que você tenha a possibilidade de trabalhar o seu ambiente por um determinado período de tempo. By default, da própria ferramenta, você consegue fazer isso por um ano, se você tiver o Business Plus. Se você tiver o Business, você volta 6 meses ou 180 dias. E se você tiver o versionamento de histórico ou o software de governança de dados, você volta em até 10 anos. Uau. Então, imagina você, Anderson, vendo aqui, tentando conversar com o seu funcionário e do nada ele fala assim com você: Poxa vida, eu alterei aqui esse PowerPoint e agora eu perdi aquele slide que para mim seria opa, volta aqui. Para mim seria o slide que iria falar exatamente do que a gente deveria apresentar aqui hoje para o pessoal. E aí ele tentou voltar, tentou verificar, não conseguiu voltar no histórico das versões desse arquivo. Então, a gente tem a possibilidade de verificar aqui, junto com o Dropbox, quais foram as datas e horários que foram trabalhados. Você clica, você verifica quando foi salvo, vamos supor esse daqui, ó, que foi salvo às 21h03, que eu salvei, aqui, ó, adicionado por Juliana e editado por Juliana. Tá vendo? Antes de eu editar, eu venho aqui e clico nesse PowerPoint e eu verifico os slides e faço a restauração desse documento na versão de quando eu adicionei ele na web. Muito bom isso, muito bom. E isso seria só o versionamento de histórico. E quando a gente fala sobre governança de dados, imagina você tentar pegar isso, um versionamento de um documento há 10 anos atrás. Jamais que você teria isso dentro do seu servidor ou de qualquer É gestão. porque quando se fala em backup, normalmente está subscrevendo uma coisa e outra, né? Você tem aquele backup, né? Aqui não, você tem versionamento, você tem vários momentos da história daquele documento, ao invés de você pegar só uma cópia e tentar salvar a sua pele com aquela cópia, né? E Sim. mais, no backup, normalmente você tem que trazer tudo de volta, né? Você não consegue ir lá em um arquivo especificamente e navegar nele, né? Não, e imagina, o Dropbox tem um backup por usuário. E ele ainda tem esse versionamento. Então, olha quão dinâmico é ter o Isso é Dropbox. legal, porque assim, as pessoas confundem. Ah, não, tem backup. Não, tem versionamento. São duas coisas completamente diferentes e com propósitos diferentes, né? O backup vem by default. O versionamento você pode adquirir. E olha só, você tem a possibilidade de trabalhar com a governança de dados também por 10 anos com a Dropbox, que vai fazer com que você tenha a retenção dos seus dados. Vamos supor, eu abri uma pasta aqui agora, e ao abrir essa pasta, eu coloquei que a pasta vai ser feita a retenção de dados, ou vai ser uma pasta, vai ser feita a retenção por 10 anos ou por 5 anos, porque de acordo com o nosso Código Civil, né, no Brasil, a gente tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu acho que eu já vi até 20 anos para retenção de documentos. Depende do Mas ramo, né? é, imagina hoje o tanto que as empresas estão tendo que fazer a gestão manual dos documentos, não só de versionamentos,
mas fazer com que eu, empresa, porque hoje em dia chega contrato para você assim, né? Eu estou fazendo esse contrato com você e você hoje, Figo, é obrigada a fazer a gestão do meu contrato, com meus dados, com tudo que foi feito em relação a esse contrato por 10 anos. Imagina, isso chega para a gente assina e às vezes não analisa. Ou analisa e fala assim, Deus vai ajudar. E aí, Vai dar Deus certo. ajudando, que eu não perca o meu servidor, que eu não perca nenhuma informação aqui dentro, que ninguém faça, que ninguém apague, né? Nada para sempre. E aí, o que que acontece? Você tem a possibilidade de criar pastas, de criar automações para retenção desses dados de acordo com o período de tempo, ou então o descarte automático após determinado período de tempo. Então, depois de 10 anos, o Dropbox faz o descarte automático desses documentos e faz ainda, na hora que você está criando pastas para sua equipe, você cria pastas para fazer com que ela tenha aí a retenção de 10 anos. Então, você vem e coloca nessa pasta ainda por cima as informações legais. Na hora que você está criando a pasta, você tem como colocar. Eu estou em outro ambiente. Deixa eu só pegar aqui. Vamos supor que seja essa daqui. Aí aqui está falando que vai substituir a política local. Eu crio a pasta aqui, eu determino que essa pasta faça a retenção e eu vou colocar o número de anos, eu quero por 10 anos, ou eu coloco por dias, tá? E eu posso ainda fazer a automação dessa pasta, abrindo uma pasta dentro do meu ambiente e colocando ela de modo automatizado, no meio de um fluxo quando você cria a pasta. E aí você tem a possibilidade de fazer o quê? Você cria a sua pasta e você pode criar uma pasta automatizada. Naquela ali que a gente está falando de criar uma política para retenção ou descarte, tá? E isso você ainda tem a possibilidade também de fazer uma retenção legal. Igual, vamos supor, Anderson, você é um dos sócios da empresa e você está ali trabalhando com documentos sensíveis. E tudo que você trabalha é ouro para a empresa. Então, eu posso fazer a retenção legal de tudo que você trabalha automaticamente no Dropbox, colocando aqui uma nova política de retenção sobre o seu usuário. E eu consigo ver quais são as pastas que estão liberadas, que já não estão mais as pessoas, né, os usuários que estão liberados, que já pararam de fazer, que, vamos supor assim, o tempo que eu coloquei já expirou, né? Ou eu vejo tudo que você fez pelo período que você está dentro da sua gestão, porque eu preciso que, mesmo você apagando os documentos, eu tenha isso de modo retido legalmente, tá? Isso é muito bom para CFO, muito bom para jurídico, muito bom para compliance. Então, bom. Vamos lá, Ju, eu vou te interromper, porque a gente vai, assim, Eu acho também que a um gente. pouco de DLP ali, cofre de senhas, duplo fator, criptografia, gestão de armazenamento, retenção legal. Eu já vejo o quanto dá para economizar e quão poderosa é a gestão com uma ferramenta só. Você consegue ter tudo isso em uma ferramenta só. Mas eu quero ir para a prática ali, para botar a mão na massa da vida do usuário, integração com Microsoft, integração com Google. Vamos um pouco desse universo, vamos Ah, afundar no dia a dia do usuário. Porque tem mais exato. de gestão, gente. Tem muito mais de gestão. Só que a gente vai Tem. perder o webinar falando só disso. E empolga, porque dá para fazer muita coisa por aí. E outra coisa, só para falar um pouquinho que, ó, na pasta automatizada, você cria suas regras, tá, pessoal? E você pode fazer com que eu tenha uma pasta que seja só PDF. Tudo que eu colocar, fizer um drag and drop, ela cria um PDF e eu ainda coloco um outro fluxo que depois que ela virar PDF, ela ainda vai ser direcionada para poder ser uma categorizada, classificada. Eu vou mover ela para uma outra pasta ou eu vou até colocar marca d'água. Imagina o pessoal de financeiro escrevendo aqui, pago Anderson.
Então, o É, que o e aí Anderson eu fez? jogo nessa pasta, vira PDF, Uhum, já com marca d'água. exato. E aí eu ainda Quanto movo para tempo se outra economiza pasta. com isso, hein? Quanto tempo se economiza com isso? Só Não, joga. tempo e sistema, né? Você não precisa ter um sistema para marca d'água, você não precisa ter um sistema para virar PDF, você não precisa perder o seu tempo tentando fazer com que o documento se torne PDF, utilizando outros softwares, né? Que às vezes quando você baixa para fazer conversão de PDF, baixa vírus junto, e, né? Essa pastinha aí com essa marca d'água pago por Anderson aí, a minha vai ficar lotada aqui, porque tem muita coisa. Muita coisa. Você pode até colocar aqui, ó, pago por Anderson e deixar aqui Bom, bonitinho, para muito que bom. tenha a segurança de que o Anderson fez, ou pago por outra pessoa, ou então revisado, revisado. Sensacional. Você cria o seu próprio workflow dentro do Dropbox. E isso faz com que você tenha economia de tempo, Dá para fazer uma facilidade. imagem também. Eu posso pegar uma logomarca, uma imagem, e coloca lá. A imagem, sim, você pode colocar também, pode colocar o logo da sua empresa em na frente aqui assim, de todos os documentos que foram revisados e trabalhados por vocês como marca d'água. Muito bom. Automático, sem ninguém ter que botar a mão nisso. Sim. Então, assim, isso aqui tá maravilhoso. A gente tem muito mais para falar e depois a gente pode até se aprofundar nisso num outro webinário. Mas falando sobre a colaboração. Colaboração de modo ativo e concomitante, né? Igual você falou, Microsoft, Google. Não, eles não são nosso concorrente. Como eu falei no início, Dropbox é uma plataforma agnóstica. E ela vai fazer com que você trabalhe Microsoft, Google, junto com o Dropbox, ao mesmo tempo online, como se fosse um Office 365, como se você estivesse editando uma planilha ou um Word dentro do. Um Word não, um Google Docs, dentro do próprio Google. E aí faz com que você tenha aqui a maravilha de trabalhar com o Microsoft Word ou com o Google Docs, com todo mundo junto, ao mesmo tempo, como se estivesse ali trabalhando online. Eu posso abrir um Microsoft Word aqui, eu posso encaminhar o link para o Anderson, e eu e o Anderson vamos estar digitando automaticamente aqui esse software, né? A gente vai estar fazendo edição. Aqui também a gente tem a parte da Excel, da planilha. A gente trabalha com essa colaboração com vocês em tempo real. Não precisa ficar fazendo download, salvar, fazer o upload, sincronizar para que tudo funcione. A gente trabalha com Microsoft e com Google de modo orgânico. Então, a nossa integração é orgânica e nós temos times hoje em dia. Me perdoe, pessoal, quem ainda tem Office 365 e trabalha com Office 365 para fazer a gestão dos arquivos ou do SharePoint, mas a gente substitui, né, esse espaço fazendo essa gestão maravilhosa que a gente faz aqui e faz com que vocês tenham a mesma colaboração que vocês tivessem utilizando o software da Microsoft dentro da nossa console, dando para vocês logs de auditoria e fazendo com que vocês ainda façam com que o Teams de vocês, a gestão dos dados sejam vindos direto da própria Dropbox, tá? Então, imagine isso, da gente poder trabalhar Microsoft, Google dentro da console do Dropbox. Isso mostra para a gente que o Dropbox não está dentro da mesma caixinha da Microsoft e do Google. A gente é uma console mesmo de gestão. A gente é como se fosse o seu servidor, a sua intranet, para trabalhar o seu ativo principal, que é a sua propriedade intelectual. Muito bom, muito bom. De vez em quando a gente escuta, não, eu já uso aqui, né? Isso, já uso aquilo, e você não tem a percepção do tanto em volta que também é necessário em termos de tantos aspectos de gestão, de segurança, de tudo, de colaboração que a Dropbox oferece integrado num lugar só, né? Exatamente, exatamente.
A gente aqui está falando de segurança. Quando a gente fala de Dropbox, a gente está falando de segurança, a gente está falando de uma plataforma de gestão dos seus dados de ponta a ponta, como vocês conseguiram ver aí, que a gente tem como analisar pelos mínimos detalhes tudo que está acontecendo dentro do seu ambiente. E a gente trabalha em concomitância com Microsoft e Google. A gente não exclui, a gente adiciona para vocês uma camada de segurança ainda quando vocês estão trabalhando com Microsoft e com Google. Muito bom mesmo. É, bom, tem mais aspectos e possibilidades aí de integração, de colaboração, né? Passa para a gente alguns exemplos de colaboração. Estou vendo ali Dropbox Paper. Eu sou apaixonado pelo Paper. Eu acho que assim é um negócio assim extraordinário. Tem tanta coisa legal aí, dá vontade de ficar navegando e trocando ideia. Mas mostra um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que vale a pena. Bom, vamos abrir um pouquinho do paper, pessoal, porque realmente o paper é um ambiente no qual você vai trabalhar o que você quiser aqui dentro. Você pode trabalhar inserindo, deixa eu colocar aqui, como vocês viram aqui, eu posso vincular meu calendário, ele pode vir automaticamente vinculando com o meu calendário. Toda vez que eu abrir, eu vou abrir no dia certinho lá e tal, quando a gente for conversar. Mas aqui eu posso colocar o nosso título, Figo e Dropbox. Maximizando, né? Eu vou escrever aqui, maximizando a produtividade. Produtividade. E aí, a gente tem a possibilidade aqui de trabalhar vários aspectos. Aqui eu vou conseguir compartilhar os meus dados com outras pessoas que podem ter a possibilidade de editar ou visualizar, tá? Vai depender do que eu quero. Eu posso compartilhar um link, eu já posso adicionar essa pessoa dentro do meu próprio ambiente para que a gente possa trabalhar junto, tá? E fazer esse trabalho aqui em concomitância. Eu posso ter aqui a possibilidade de verificar o histórico do documento, tudo o que aconteceu. A gente faz contagem de palavras, como se fosse um Word mesmo, sabe? Mas a gente tem a possibilidade de colocar vídeos. Aqui, tá vendo? Você pode colocar uma mídia, você pode colocar uma imagem, e não só isso, você pode inserir uma grade de Excel aqui para que você possa fazer os seus quadrinhos, né, com as suas informações, fazer o seu QBR, fazer a sua reunião de time, ou até mesmo desenvolver um próprio projeto para que você possa compartilhar com outras pessoas de modo seguro e que sempre que alguém editar alguma coisa, você consegue verificar. Você consegue ver aqui que eu compartilhei com o Anderson. E se o Anderson entrar aqui, a carinha dele vai ficar colorida. Entrou, a carinha dele fica colorida. E ele consegue digitar aqui e em tempo real você consegue colaborar e ver o que está sendo feito, assim como no Microsoft do Word, né? Ou do Excel que a gente tem, ou no Google. Então, só que esse daqui, além disso, a gente tem a possibilidade de criar hiperlinks, adicionar atas de reunião, e como o Anderson está colocando, ele está adicionando uma tarefa, pessoal, aqui. E ao adicionar essa tarefa, vamos supor que a gente está em equipe. E aí a gente está aqui todo mundo discutindo algo e em equipe eu estou assinalando tarefas que cada uma dessas pessoas pode fazer. E ao assinalar essa tarefa, eu tenho a possibilidade de marcar a pessoa, estabelecer uma data limite para ela fazer isso. E se essa pessoa não terminar esse projeto, né, no tempo hábil, mesmo assim, até antes disso, o Dropbox vai ser a pessoa que vai ficar cobrando. Você não tem que fazer microgerenciamento para essa pessoa. Você está vendo aqui, ó, ele colocou o meu nome, ele falou que eu tenho que apresentar o webinário, e eu tô aqui já, porque eu já estou inserida no ambiente. Eu posso vir aqui, assinalar uma data, ele pode vir aqui assinalar uma data. Então, todos os dias, aquela determinada data, eu vou receber um e-mail me cobrando para fazer aqui essa atividade.
e eu posso vir aqui falar e conversar com ele. Eu não preciso abrir um chat para poder conversar com ele. Eu vou conversar com ele no próprio ambiente. Eu vou falar com ele. Não consigo apresentar, tenho medo de apresentar, ou não consigo achar o PowerPoint. Me mande o link. Então, assim, isso faz com que vocês criem, né, um ambiente produtivo, otimizado. Vocês podem fazer uma biblioteca com essas informações, e você ainda tem a possibilidade de assinalar, não, desculpa, de fazer com que você tenha uma quebra de página. Quando você quebra a página, você pode começar, mas não vai ficar assim, tudo desorganizado, aquele tanto de informação subindo. Você pode vir aqui, estabelecer, vou colocar aqui, estou participando. Eu vou colocar um título que ao fazer esse título, ele cria um hiperlink. Ao copiar esse hiperlink, eu diminuo o que eu estou trabalhando aqui, posso começar um outro, ou eu posso, seguindo a mesma página, colocar aqui todas essas informações. Então, tudo que a gente for fazendo, qualquer coisa que eu mudar aqui, ele salva automaticamente. Eu só preciso vir aqui, copiar novamente o link e inserir inserir um outro hiperlink para que a gente possa ir fazendo dinâmica. E eu crio aí o histórico do meu trabalho que está sendo feito com o Anderson. Um exemplo, forecast. O meu forecast com a Figo, o forecast seria previsão de compra, né? De geração de trabalho, de revenue. Eu posso colocar ele todo aqui, sendo feito no Dropbox, e toda vez que eu fizer uma reunião, a gente não somente tem aqui assinalar a tarefa, mas você tem tudo que aconteceu para trás, todo o histórico, e você tem todos os dias que você fez uma reunião nova com eles, sendo trabalhado. Você pode fazer isso com um cliente, você pode fazer isso com o seu time, pode colocar vídeos, pode fazer isso bem legal, dinâmico, e não ser a pessoa chata cobrando, né? É fantástico, isso é muito bom. O dinamismo que a gente consegue trazer para trabalho, integração, é fantástico, sim. É muito diferente de trabalhar num doc ou num. Cara, você coloca tudo ali, você coloca um vídeo, faz um comentário no vídeo, você consegue fazer alteração, um pega, interage com o outro, já puxa informação ali direto, já abre um chat e troca ideia, tudo ao mesmo tempo e cara, é fantástico. Eu sou apaixonado. Eu acho muito, muito boa essa solução. Então, assim, pessoal, trabalhar com Dropbox não é fazer gestão de arquivo, e principalmente arquivo morto, tá? Trabalhar com Dropbox é ser dinâmico, é ter dinamismo, é ter possibilidade de realmente economizar o seu tempo e fazer com que você tenha a sua produtividade empresarial sendo levada para um outro nível e a sua colaboração sendo otimizada com rastreabilidade, com logs de auditoria, com segurança, dentro de uma única console. Muito bom. Até vou convidar todos que estão aqui assistindo a gente esse webinar, quem esteja assistindo agora ao vivo, quem estiver assistindo em vídeo no futuro, você do futuro que está assistindo a gente, pode entrar em contato com a gente, trocar uma ideia. Eu acho legal essa conversa, onde nós entendemos como vocês fazem as coisas na empresa de vocês, como é que vocês estão trabalhando aí, e começar a mostrar na prática o quanto o Dropbox impacta e melhora a produtividade e a segurança na vida das empresas, né, Ju? Sim, exatamente. Esse é o nosso lema, é fazer com que a gente aumente a produtividade, fazer com que a gente seja visto com outros olhos, né? Com os olhos de uma console de gerenciamento de dados de modo seguro. Muito bem. Bom, eu recomendo, né? Eu acredito que quer seja você TI, quer seja gestão, quer seja CFO, quer seja que isso aí pode ser é, é muito bom quando a TI, né, traz essa proposta para a empresa, mas às vezes é top-down, às vezes vários clientes nossos foi uma decisão top-down, né? O CEO simplesmente olhou e falou, não, eu quero isso aqui na minha empresa, vou implantar agora, e vai lá top-down, coloca e realmente revoluciona. Tenho visto aí
revolucionando a vida de hospitais, escritórios de advocacia, assim, cases e cases muito interessantes. Por quê? A gente está falando aqui de um pedacinho do universo Dropbox, tem possibilidades enormes. Você pode assinar documentos, compartilhar documentos, seguir quem abriu, quando abriu, o que fez. As possibilidades são muito grandes. É toda uma família de soluções, não é isso, Ju? Exatamente, exatamente, Anderson. Eu não tiro nenhuma vírgula do que você falou. A gente pode passar aqui umas 2, quase 3 horas fazendo uma demo só do Dropbox. E isso sem falar do DocSend, isso sem falar de Dropbox para assinatura eletrônica. DocSend é um negócio. Vamos fazer um webinar sobre DocSend uma hora dessas. Mas você que está aqui assistindo, já procura saber com a gente ou online mesmo o que é DocSend, que é um negócio sensacional. Sim, e uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente, pessoal, mais uma vez. O Dropbox é uma console de gerenciamento do ativo mais importante da sua empresa, que é a produção intelectual. Hoje em dia, isso é uma forma de pensar um pouco inovadora, porque a gente pensa em como eu vou proteger o meu sistema, como eu vou proteger a minha empresa, né? Sobre um ataque ou sobre um evento que pode danificar, né? O meu sistema, como ransomware, malware. Mas a gente não pensa que às vezes o nosso ativo principal, que é a propriedade intelectual, pode não estar só sendo vazada. Pode estar, alguma coisa pode estar acontecendo, ela pode ter sido deletada, ela pode ter sido movida de um lugar para o outro, ela pode ter sido maquiada dentro de uma pasta, ou então retirada da sua empresa, encaminhada para a própria pessoa que fez. Porque quem já não viu hoje em dia uma pessoa fazendo assim? Ela vai lá, faz uma apresentação maravilhosa, um PowerPoint lindo e manda para ela mesma, porque aquilo é algo que ela desenvolveu ou ela fez, entendeu? Só que isso é algo da empresa, é propriedade intelectual da empresa. E vocês tendo essa rastreabilidade, isso sem falar em dados sensíveis, eu estou falando de algo bem superficial. Imagina dados sensíveis que está sendo compartilhado o tempo inteiro com alguém. Então, assim, É muito mais do que apenas proteger arquivos, é muito mais do que apenas proteger ambiente, é muito mais apenas do que todo esse aparato tecnológico de segurança, é também proteger suas ideias, né? Proteger o capital intelectual da tua empresa que está ali correndo dentro daqueles documentos, né? Porque ele não olha para o documento pelo lado de fora, ele olha para o documento pelo lado de dentro, né? Você consegue entender o que está rolando ali dentro, o que que foi compartilhado, o que que foi apagado, o que que foi transferido, tudo isso de uma forma muito inteligente, voltada realmente para a proteção intelectual e para a produtividade da empresa, né? exato, Muito bom. exato. Bom, Pessoal, eu acho que a gente cobre assim hoje o assunto desse webinar, né? Eu quero deixar só uma mensagem importante que é a escalabilidade do que é Dropbox Business. Você consegue atender empresas de pequeno, médio e grande porte. E isso é muito bacana, porque assim, se você eu costumo falar sobre educação de crianças, dos nossos filhos, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas minha empresa é muito pequena para mim investir". E eu falo assim: "Tá, você vai colocar teu filho numa escola ruim, porque não é importante, porque ele é pequeno ainda, né? Eu sou muito pequeno, isso é importante sim. Você é tem que fazer o importante. investimento correto para você crescer da forma certa, né? Então, fica aí um despertar para quem está ali ainda procurando como começar, como organizar, que depois que a casa está toda bagunçada é muito mais difícil, então começar certo é muito importante. E para quem também já está num processo muito mais avançado, e quer migrar para uma plataforma que seja muito mais inteligente, que aumente a produtividade, que aumente ali as suas possibilidades de operação e economia, Cortar custo. Dropbox é um belo caminho para isso. E olha, todo profissional de TI, principalmente profissional de gestão de TI, que chega com um relatório mostrando os custos que vão ser cortados,
a segurança que vai estar adquirindo, né? E a produtividade, cara, assim, é bonito de se ver a gente vender um produto que se paga e que causa realmente impacto positivo na vida da empresa. Exatamente. O impacto, eu acho que é assim, o impacto de ter o Dropbox, você vai conseguir medir no seu dia a dia, literalmente, é palpável, né? Bem, Ju, eu acho que é isso. Alguém tem, se alguém tiver alguma pergunta, já não tem mais tempo para perguntas, estamos aqui no último minuto, mas entre em contato com a gente, vamos estar trocando ideia com vocês, um a um, ouvindo os cases e as situações das empresas de vocês. Deixo aqui um abraço. Ju, deixa aí para a gente suas considerações finais para a gente poder encerrar esse webinar de hoje. Bom, pessoal, as minhas considerações finais, elas são praticamente o resumo, né, do que a gente viu aqui agora. Então, a gente está trabalhando com o CNPJ, a gente não está falando do CPF, a gente está falando sobre funcionalidades sólidas, avançadas, de colaboração, de sincronização, de criptografia e de segurança. A gente está falando de trabalho em tempo ao vivo, em tempo real, em colaboração em tempo real com outras pessoas. A gente está falando de integrações maximizadas com os principais players de mercado, como Google e Microsoft. A gente não compete com eles. A gente literalmente faz parte do business estar junto com eles. Eles usam muito aqui o slogan do Better Together. Então, quanto mais a gente trabalhar em concomitância com outros softwares, maior é o dinamismo que você vai ter dentro da sua empresa utilizando o Dropbox, tá? Então, assim, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, entender um pouco mais de como a gente pode otimizar esse trabalho com vocês no dia a dia, por gentileza, podem entrar em contato com o time da Figo. ah, Pode entrar em contato comigo, eu direciono vocês para o time da Figo para que vocês tenham literalmente a melhor experiência em entender o que é o Dropbox e como pode ser utilizado nas empresas. Maravilha, contato fácil para a gente ali. Vocês podem entrar lá em figoinc.com. Rapidinho vocês acham alguém ali para estar atendendo vocês. E, Ju, foi um Website. prazer enorme trocar ideia contigo aqui. É um bate-papo gostoso, suave, onde as pessoas podem ver um pouco mais sobre Dropbox Business. E não tenham vergonha, gente. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Ah, mas eu já uso aquilo. Conversa com a gente, vai valer a pena. Garanto que uma hora de papo com a gente pode abrir a cabeça de vocês para muita coisa e trazer muitas vantagens para as empresas de vocês. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Obrigado, gente. Um Uma honra abraço. estar aqui com vocês. Até mais.